Yuki Nobutatsu, a cada dia que passa, consegue surpreender a gente ainda mais. Mas um pequeno vazamento que ele deixou escapar revelou exatamente o que vai acontecer no final desse arco de Dandadan. Tá preparado para conhecer a Assembleia dos Deuses? Então, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada divina no botão do like e no botão do hype que me ajuda bastante. E sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando, e cheguei à conclusão: Yuki Nobutatsu já está no mesmo patamar com toda certeza do nosso queridíssimo Oda. A quantidade de foreshadowing que Yuki Nobutatsu deixa no seu mangá é algo completamente absurdo. Pra você ter uma noção, recentemente eu voltei a ler Dandadan mais uma vez, até porque nosso queridíssimo Yuki Nobutatsu, aquele japonês safado, decidiu tirar alguns dias de férias, até porque, né, convenhamos, se eu estivesse ganhando mais de $1 milhão também por capítulo de mangá, eu também tiraria umas férias. Brincadeira, adoro fazer conteúdos pra vocês. Mentira. Eu voltei a ler Dandadan justamente pra isso, pra ter conteúdo pra vocês, e também acabei encontrando algumas teorias muito interessantes, e uma que eu nem chamo de teoria porque com toda certeza vai acontecer exatamente isso no mangá daqui pra frente. Sonark, explica um pouco melhor que eu tô perdido. Olha, simplesmente o que tá acontecendo no mangá de Dandadan recentemente, eles estão indo até o Santuário de Shimane pra quebrar a maldição que está perseguindo Momoyase, Zuma e o velho que não é velho. Ambos os personagens foram amaldiçoados dentro do baú amaldiçoado. Se você voltar um pouquinho mais atrás no arco do baú amaldiçoado, você vê que constantemente é mencionado que foi utilizado 4 deuses da montanha para selar os poderes do yokai da Carta das Cantigas Féricas. Então, exemplo, cada maldição que Momoyase e os demais personagens estão passando é referente a um deus desses que selaram o yokai da Carta das Cantigas Féricas. E como foi Momoyase, o velho que não é velho, e o Zuma que derrotaram os deuses representantes daquele baú amaldiçoado, automaticamente eles tiveram uma maldição ativada como uma medida de segurança para evitar, claro, que o yokai da Carta das Cantigas Féricas fossem liberados. Mas, Sonark, eu li aquele capítulo e vi que eles foram amaldiçoados somente porque eles comeram um alimento dentro do baú amaldiçoado. Pode ser que seja isso também, mas eu acho muito improvável, justamente porque Zuma e o velho que não é velho saíram do baú amaldiçoado a qualquer momento, desde que, é claro, o yokai da Carta das Cantigas Féricas permitissem a saída desses personagens. Mas mesmo com essa permissão, eles simplesmente manteram as suas maldições. E Momoyase, você sabe exatamente o que aconteceu. O nosso queridíssimo yokai da Carta das Cantigas Féricas não permitiu a saída dela, então ela teve que permanecer no baú amaldiçoado até ele ser completamente destruído. Então isso mostra pra gente que em nenhum momento o yokai da Carta das Cantigas Féricas tinha poder algum sobre aquele local. É claro, ele poderia manipular as pessoas, claro que poderia, mas toda e qualquer maldição ocasionada dentro daquele baú amaldiçoado só tem um único responsável: os deuses. Os mesmos deuses que Momoyase, Zuma e o velho que não é velho derrotaram, e depois disso ocasionou todo o arco do baú amaldiçoado. Então vocês já entenderam a que ponto eu quero chegar, né? Simplesmente o culpado dessas maldições não é o yokai da Carta das Cantigas Féricas, mas sim diretamente os deuses, o que tá motivando Seiko Ayase levar eles até o Templo de Shimane. Pra quem não sabe, no Santuário de Shimane, quem manda é ele, o deus mais sem vergonha de todos os tempos, o deus Okurinoshi. Pra você ter uma noção, esse deus tem cerca de 800 filhos. É ele o Mr. Catra dos deuses. Não é à toa que, graças a isso, ele é considerado o deus do casamento, então todas as cerimônias de casamento que acontecem no Japão naquele santuário é dedicadas diretamente ao deus Okurinoshi. Ah, Sonark, para com isso. Eu já vi aquela teoria que você mencionou que Momoyase possivelmente vai passar por uma cerimônia de casamento pra salvar sua pele e quebrar sua maldição de uma vez, e vai acabar dando uma bitoquinha no Jid. Não, dessa vez não. Você voltar lá no capítulo 182 do mangá de Dandadan, naquele momento que Seiko Ayase já tá com as malas prontas, você vai ver ela dizendo exatamente isso: temos que sair daqui o mais rápido possível, teremos uma super lua amanhã, é necessário chegar lá até o horário do boi, do dia em que a super lua aparecer. E como a gente leu o capítulo 182 do mangá de Dandadan, naquele maior hype que a gente ignorou algumas informações. A suposta super lua que ela mencionou, pra quem não sabe, o horário do boi dentro do Japão é um horário muito especial para fazer alguns rituais mais ligados diretamente aos deuses das trevas. Por exemplo, o horário do boi funciona da meia-noite até as 3 horas da madrugada, e nesse horário você tem um ritual muito conhecido como o Shi no Kokumairi, um ritual que é praticamente um voodoo, onde você pega um bonequinho de palha de alguém que você detesta, mete o prego no boneco, e aí você vai concluir o seu ritual de vingança para destruir completamente aquela pessoa. Você percebeu que é exatamente aí que a gente fica completamente confuso, porque o que diabos tem a ver um ritual de vingança feito dentro de um santuário para casamentos? Não faz o menor sentido. Ainda
mais se você parar pra pensar que precisa cravar os pregos desse boneco de palha no tronco de uma árvore de pêssego, então não faz sentido nenhum, até porque pensa comigo, Momoyase significa pêssego, mas não se encaixa no ritual porque Momoyase quer quebrar uma maldição e não criar uma nova. Pelo amor de Deus, Sonar, quem fala de uma vez o que diabo Seiko Ayase tá indo fazer no santuário de Shimane? Eu só te digo uma coisa, meu delinquente, Yuki Nobutatsu não passa de um baita de um safado. Voltando no mesmo capítulo 182 do mangá de Dandadan, a gente tem aquela mesma parte que Seiko diz que deverá chegar até o horário do boi quando uma super lua aparecer. Essa informação é completamente inútil até o capítulo 195 do mangá de Dandadan, o capítulo mais atual, onde Seiko Ayase e os demais personagens estão enfrentando um gigantesco Sharknado. Pra você ter uma noção, foi necessário que a Vamola abrisse uma dimensão vazia para simplesmente evitar do avião ser completamente destruído no mundo real. Então todo o Sharknado e os tubarões congelados foram puxados automaticamente para dentro da dimensão vazia que Vamola projetou, mas infelizmente a dimensão vazia só engole seres vivos. Toda ação e reação causada dentro do mundo normal ainda continua acontecendo. Então, exemplo, a gente tem o Sharknado lá, mas os ventos circulares daquele Sharknado, daquele furacão humano, ainda existem no mundo fora da dimensão vazia, e isso está fazendo o avião que eles estão arremeter. E se o avião verdadeiro está arremetendo, automaticamente o avião dentro da dimensão vazia repete as mesmas ações. E é nesse momento que Seiko Ayase finaliza aquele diálogo do capítulo 182, dizendo que eles não podem deixar de ir até Shimane agora, porque se eles não conseguirem, eles terão que voltar somente no ano que vem. E como Momoyase está desaparecendo, eles não têm tempo suficiente para isso. E depois disso, meus delinquentes, precisei usar toda a minha delinquência para definir exatamente que data amaldiçoada é essa que eles precisam tanto chegar, e cheguei à conclusão, mas somente após fazer a timeline completa de Dandadan. Então sim, tive que ler praticamente a obra inteira só para achar que dia amaldiçoado é esse. Aí de bônus, graças a isso, graças a toda essa leitura e pesquisa, descobri por que o nosso queridíssimo Mal-Olhado não ataca o Okarun às terças-feiras. Mas isso, é claro, só vai ser publicado no vídeo de amanhã. Para concluir então, a gente descobriu que Dandadan se passa em apenas um único mês, que por sinal é o mês de outubro. E essa superlua que Seiko Ayase menciona aconteceu no dia 31 de outubro de 2020. O que acontece no mês de outubro, você me pergunta? Simplesmente no mês de outubro japonês acontece o chamado Kanazuki, traduzindo fica mês sem deuses. Consiste em todos os deuses do Japão simplesmente peregrinarem até o santuário de Izumo Taisha, que fica em Shimane, para realizar uma reunião anual que todos os deuses precisam fazer. Eles precisam se juntar em Shimane para conversar sobre as guerras, sobre casamentos e definir um destino para a raça humana, se eles estão convivendo em harmonia ou não, ou simplesmente armar a destruição completa de toda a raça humana. E dentro de Shimane, essa mesma data é conhecida como Kariazuki, mês com deuses, até porque todos os deuses estão reunidos em Shimane dentro do santuário Izumo Taisha. E agora você automaticamente já sabe exatamente onde eu quero chegar. Seiko Ayase está planejando ir até Shimane dentro dessa data para encontrar todos os deuses em assembleia e exigir que os deuses que amaldiçoaram Momoyase e Izuma retirem todas as maldições. Mas você sabe exatamente o que pode acontecer, né? Eles se recusarem, cacetarem Seiko Ayase e os demais e culpá-los pela liberdade do yokai da Carta das Cantigas Féricas, e também porque 4 deuses foram praticamente exterminados. Eu quero que você só imagine as possibilidades de Dandadan após essa assembleia gigantesca. Todos os deuses estarão reunidos no mesmo lugar. Todos os deuses que emprestam os poderes para Seiko Ayase e os deuses que comandam o mundo de Dandadan. Se a gente estava procurando uma motivação para os personagens, com toda certeza essa nova motivação vai ser dada por um desses deuses. Até porque, pense comigo, né? O Okarun ficou sem motivação após recuperar as suas esferas. A única motivação que Momoyase tem no momento é simplesmente voltar ao normal. Depois de quebrar essa maldição, eles não teriam uma motivação principal, apenas algumas motivações secundárias. Um exemplo, quem tá roubando os poderes, as histórias de fundo dos personagens, do Okarun, o passado de Seiko Ayase, que a gente ainda precisa saber, mas uma motivação fixa os personagens não têm, além, é claro, da quebra da maldição e de ter recuperado as esferas do nosso garotão Okarun. Imaginem só quantas respostas
respostas a gente vai ter sobre o passado de Seiko Ayase, até porque a gente tem algumas teorias que ela é a própria reencarnação ou uma descendente direta de Amaterasu, ou o arco pode se intensificar ainda mais com o deus Oninushi querendo utilizar a nossa queridíssima Momoyase como uma substituta para a deusa minúscula desaparecida Sukuna Hikona, a deusa que sumiu após ajudar o deus Oninushi a construir a terra inteira. E que vem a Assembleia dos Deuses. Eu quero ver Seiko Ayase descendo o cacete em todos os deuses daquela Assembleia, até porque eles estão levando um espírito amaldiçoado no meio da Assembleia dos Deuses, então o circo com certeza vai pegar fogo. Deixe nos comentários para mim saber sua opinião. Quais deuses você quer ver dentro de Dandadan? Amaterasu, Oninushi ou Deus Susanoo? No mais é isso, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada santificada no botão do like e no botão de hype que me ajuda bastante. E sonar quem diz. Tchau!